Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo jóia e você? Também, graças a Deus. Então tá bom, cara. E aí, chovendo aí? Aqui chovendo um pouquinho, cara. Ah, Então, aqui também, cara. Parece que a gente até mora na mesma cidade, né? não chega a 1 quilômetro de distância. Ah, dá um pouquinho mais de 1 quilômetro. Não, um Ah, pouquinho. acho que dá. Dá sim. Dá 1.800 mais ou menos. É, quase dois. É isso aí. Que bom. Bom dia, galera que tá chegando. Mais um dia de live ao acordar. Esse que é o dia 60. Olha só. 60, cara. 60. Tá vendo? Boa, boa, boa. Ontem eu falei das medalhas, falei, vou fazer aqui, mas nem pega tudo, né? Não, Acaba mas nem ainda dá pra pegando. ver. Dá pra ver bastante aí, pô. Aqui, ó, vou Agora subir ela sim. um pouquinho, assim, ó. A Agora última lá sim. em cima lá é a do Rio e a da outra. Tá vendo? Show de bola. Show de bola, meu irmão. Vamos Bola, começar mais um parabéns. dia, né? Vamos lá. Agradecer por esse dia, agradecer pela notícia que eu tive ontem. O meu médico olhou as imagens, que o laudo só sai dia 15, e aí pelas imagens ele já descartou a possibilidade de ser fratura. Oh, que beleza, tá Falou vendo? que é uma inflamação, né? Então é aquilo que eu tava suspeitando, cara. Terminei a Legal. maratona, dirigi todo aquele tempo, freia, acelera, e aí vai forçando ali e inflamou. Eric, você não curte. Pera aí, tá cheio de fio aqui. Pega ele aqui, curte. Pega ele vai vir aqui. E voltando, me desconcentrei porque desse lado aqui fica esses fios aqui do. E ele vem, cara, brincar, não tem jeito. Então. Gato é Já, diferente de cachorro, né? Cachorro você fala assim, fica aí. Ele fica gato, não sei, pelo menos os cachorros que eu tive, os não meus não sei são como muito são os seus obedientes, não. aí. Eles já estão aqui hoje rodando aqui. Hoje eles estão acordados, estão aqui rodando. Boa. Mas voltando, cara, então assim, é muito louco, né? Quando a gente passa a ter essa consciência de gratidão, né? De agradecer por tudo, cara. Isso acho que é dos maiores aprendizados que eu tô tendo na fase adulta, cara. É ser grato, é entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então eu queria iniciar essa live falando isso, cara. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E aí a gente já falou muitas vezes aqui que a gente tem o que precisa. Ah, eu preciso disso. Calma, filho. Você acha que precisa. Por enquanto você só precisa do que você tem aí mesmo, né? Na verdade você não precisa. A vida ela vai formando isso. Aí sim, a gente tendo visão, fé, né, presença, a gente começa a descobrir que existem outras possibilidades. Mas aí a gente só vê, percebe assim com muita consciência que essas visões, essas possibilidades, elas têm o tempo determinado para chegar, que é no tempo que a gente está preparado para receber, Exato. né? Então, a gente, aquela história de que você só é forte quando você está fraco, já ouviu falar nisso? Já. Porque é aquilo que acho que em papo ou aqui mesmo em live a gente falando, né, de fazer força e Deus tem o poder, né? Eu aprendi isso contigo, cara. E faz muito sentido, porque às vezes a gente força as determinadas situações, é, cria, né, um sentimento ali de ansiedade, e isso eu tô falando no geral, né? Seja no trabalho, seja qualquer coisa, você cria ali um sentimento muito aflorado sobre determinada coisa, mas não é para acontecer, né? É que a gente não sabe, a gente não tem essa certeza de algumas coisas, né? A gente sabe que precisa ser feito, né? Precisa aguardar o tempo certo, mas a gente não tem a certeza. E aí, como que eu controlo isso? Como que eu controlo essa ansiedade, né? E aí, ontem a Camila tá até aqui do lado. Ela, como que você tá? Aí eu falei assim, eu tô um pouco deprimido, cara, porque ficar sem treinar pra mim é um negócio bem terapêutico, vai. Vamos assim, eu tenho que realmente estar presente de uma forma diferente. Porque quando eu treino, meu corpo
ele vibra diferente, e aí vai em conjunto com a minha mente, e aí eu torno o dia ainda melhor. Não que tenha sido dias ruins, porque pelo contrário, eu tenho olhado para outras áreas, né? Tenho lido um pouquinho mais, mas sinto que falta algo ainda em mim. Então, em situações onde a gente não tem essa consciência, a gente começa a sentir uma angústia e não sabe o porquê que é. A diferença é, eu sei por que que é. E aí, o que eu falei para ela ontem, quando ela me perguntou, a gente estava comendo, eu, ela e a Laura, e aí eu falei assim, amanhã eu já vou fazer diferente. Na verdade, eu já fui dormir fazendo diferente, né? Fui resolvendo algumas coisas que eu podia resolver, e hoje eu já acordo com uma outra percepção, com um outro sentimento, assim, sabe? Que tá tudo bem. Lembra de que descanso é treino, né? Isso é difícil às vezes de entender quando a gente está empolgado, né? A galera que é do treino aí sabe muito bem disso. Quando a gente está determinado a alguma coisa, começa a treinar, 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 e às vezes não quer respeitar esse descanso. Então, entender que treino é descanso em todos os sentidos. Se você está estudando para um concurso, estudando para uma palestra, chega uma hora que você precisa descansar para aquele conteúdo ser melhor absorvido ali, né? Você ter mais consciência, porque senão você vai colocando coisa ali dentro da tua cabeça e você acaba lendo mais do que precisava e não absorvendo o que realmente era necessário. Na parte física, a mesma coisa. Você começa a treinar, 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 e você não dá tempo da recuperação muscular, né? E aí aquele treino, às vezes, muitas vezes, não vai surtir o efeito que surtiria se você tivesse respeitado o tempo de descanso. Então, hoje a reflexão é sobre isso, cara. Os sinais estão aí, né? O corpo pede, né? Quando tem alguma dor, algum lugar, ele está comunicando. Está comunicando, cara, tem uma coisa aqui, dá uma olhada aqui. E aí, todos os passos, isso que é legal de falar, que todos os passos eu fiz, né? Fui ao médico, iniciei os tratamentos, fiz o exame que vai até a resposta mais profunda, né? Fiz uma ressonância, ainda não tive 100% das respostas, mas já tem a imagem. Então, assim, esse processo, se a gente colocar em outras áreas da nossa vida, funciona da mesma forma. Então, a gente está falando de um corpo que fala, mas num trabalho, uma missão que chega, né? Uma determinada atividade que chega. O que que eu preciso fazer? Deixa eu ver o que que é, qual da minha parte, o que está no meu controle, faço. Da outra parte, o que que eu posso ajudar. Então, na vida como um todo, tudo que acontece conosco dá para extrair, né? E melhorar esse sentimento, muitas vezes de angústia, de ansiedade, porque não vai mudar. Isso que é o legal, cara. Assim, eu tô ainda com um pouco de dor, não vai mudar eu ficar ansioso. Pelo contrário, pode até piorar. Então, assim, faz o que tem que ser feito, Cícero. Faz o que tem que ser feito, Marcos. E aí, todos os dias, assim, com essa consciência, com essa clareza, sendo grato, agradecendo a oportunidade de estar um pouquinho mais, pô, esses dias, fiquei mais tempo com a minha filha. Então, olha que maravilhoso. Então, é isso, cara. Quis trazer essa reflexão de um momento que está sendo bacana, que é entender por que que tudo isso aconteceu. É isso aí, cara. Você tá falando de processo. Outro dia eu tava trocando mensagem com uma pessoa que eu conheço a respeito justamente de um post que ele fez sobre o processo, né? Ele tava falando que às vezes a gente fica ansioso, a gente fica com pressa, a gente quer que aconteça rápido, mas, cara, não adianta. A gente vai ter que passar por todo o processo, por todas as etapas, a gente tem que confiar nisso. E o mais legal é que ele falou assim: quando você passa pelo processo, o processo te prepara para a próxima fase. Se você não passar pelo processo, você não vai estar preparado para outra fase. É ele que te prepara para você poder receber aquilo que você tem que receber e aquilo que você tem que fazer. E eu pensei, eu falei, foi engraçado que foi ontem que ele me mandou uma mensagem falando isso, né?
E aí agora hoje você vem falar realmente do processo, você vê como é que as coisas, nada é por acaso, né? E realmente é assim, cara, às vezes a gente começa a desenvolver um processo, mas a gente quer acelerar, nós queremos botar nosso tempo, a nossa pilha, não tem que ser agora, tem que ser assim, tem que ser assado, por que que isso não anda, por que que isso está travado, porque... E não é bem assim, né? Existem situações, e aí eu digo assim, que são situações mentais nossas, né? Existem situações também energéticas que a gente não tem como controlar, não tem como fazer, que isso tudo vai propiciando com que as coisas vão acontecendo no momento exato. Ontem também eu estava vendo, eu nunca tinha me interessado assim muito por Jung, né? E ontem eu estava dando uma olhadinha num documentáriozinho e ele estava falando justamente sobre a questão de nós mantermos a calma. Ele falou, quando nós estamos mais calmos, mais tranquilos, né? Estamos num estado mais relaxado, nós percebemos as coisas acontecendo e percebemos a sincronidade das coisas. E aí as coisas começam a fluir. Se muitas vezes você está ansioso, está preocupado, está querendo fazer alguma coisa, surge um determinado momento, movimento, uma situação, e você não presta atenção naquilo e você deixa passar. Então, é uma forma de enxergar, né, usando a psicologia, aquilo que de certa forma muita gente fala também, né, de outra maneira, de que nós temos que estar no momento presente, estar com calma, tranquilos, em paz, centrados, sem ficar lembrando do passado, sem se preocupar com o futuro, estar num momento assim mais relaxado, mais tranquilo, né? Que esse é o grande desafio para que Uhum. as coisas possam acontecer, porque também energeticamente também se movimenta. Minha esposa acordou no sono da bom dia, cara. E aí quando a gente está nessa energia, né, a gente entra nesse ciclo energético, realmente a gente entra naquela questão da vibração, de entrar na vibração das coisas. Porque as coisas boas que a gente entende, que a gente quer que aconteça, eles estão numa vibração. Se eu me coloco numa energia de ansiedade, de querer acelerar as coisas, eu estou baixando aquela vibração, porque no fundo isso está muito relacionado a algum medo, né, uma preocupação, alguma coisa. Então, tudo vai convergindo para o mesmo lugar. Né? Então, neurocientificamente, você tem uma explicação, né? O funcionamento do cérebro, você se coloca nesse estado de medo, você começa a disparar neurotransmissores que vão criar sinapses, que vão fazer reações no seu corpo, que são reações de sobrevivência, está muito ligado à geração de hormônios, e você gera um estresse crônico, etc. A psicologia, né? Que fala que não, quando você está calmo, a parte mais energética, né? Que tem muito a ver com a parte espiritualista também. E se a gente analisar também, entrar um pouco aí, mais na questão de alguns dogmas, de algumas religiões, algumas coisas, que eles falam que Deus colocou a gente aqui para a gente ser tranquilo, cara. Deus não colocou a gente para sofrer, para viver em estresse e tudo mais. O que gera todo o sofrimento, o que gera tudo isso, é a nossa ansiedade, é a nossa busca, né? Por querer que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso jeito. Porque eu imagino que a coisa tem que ser de um jeito, mas a coisa está de outra. Então começa a ter um certo confronto na minha cabeça e eu começo a brigar comigo mesmo por que não está do jeito que eu quero. E aí eu Uhum. fico pensando o que eu posso fazer para que a coisa fique do jeito que eu quero. E aí começa a gerar todo esse desequilíbrio, entendeu? Então Sim. é um negócio muito louco, cara, porque assim, por mais que a gente saiba, né, por mais que a gente estude, por mais que a gente pratique, né, faça meditação, faça oração, tudo mais, existem momentos na vida que isso vai vir à tona, né? Mas aí é que entra a questão de você falar assim, peraí, deixa eu estou entrando num modo que não é legal. Eu estou entrando num estado que eu sei que não é bom. Estou tentando controlar uma coisa, estou deixando de viver o processo, estou querendo me antecipar, isso está gerando, né, uma ansiedade, uma reação, como você fez, né? Calma, olha o que está acontecendo. Eu estou lendo, eu estou ficando com a minha filha. Tá? É porque eu tenho que viver isso agora. É porque eu tenho que passar por isso agora. Então,
entra no fluxo, né? Segue o fluxo, segue o barco, confia no timoneiro, cara. E vamos tocando a Mas vida, cara. é isso, cara, é isso. E você estava falando aí, cara, eu fico muito grato com essas conexões. Ontem também foi providencial, né, a conexão do assunto, né, que a gente trouxe, que você trouxe, né, em relação à mentalidade, né? Então a gente ter isso é trabalhar a mentalidade, né, sobre aquilo que está no nosso controle, cara. O que está no meu controle? E aí ser grato. E quando a gente diz ser grato, hoje aconteceu uma coisa aí agora, cara. Olha como a gente pode aprender com tudo. Os cachorros aí começaram a latir, certo? Provavelmente porque eu acho que eu escutei aí você falando que a sua esposa deu bom dia. Ela Olha, acordou, olha a alegria dos bichinhos é, ao ter essa oportunidade de amanhecer e, e ter esse contato com a sua esposa. é, Então, assim, quantas oportunidades como essa a gente tem. E a gente faz de conta que não é que faz de conta, já está no piloto automático, a gente não contempla, não saboreia, sabe, as oportunidades. exato. Então, ontem quando você trouxe o tema inteligência emocional, né, tem tudo a ver, cara, com todos esses processos que a gente vive, porque o processo ele vai existir quer queira, quer não. O que muda é eu estar dentro dele de uma forma consciente. Assim, Porque quando eu estou dentro de um processo onde eu não quero estar, onde eu não me permito aprender com as situações, cara, isso é angustiante demais. E aí é onde a gente é como se nossa imunidade baixasse, a gente fica totalmente desprotegido e começa a vir os pensamentos intrusivos, a ansiedade. E aí aquele processo que era para te deixar forte, te aprimorar para uma próxima fase que nem se bem trouxe, o processo ele te ensina o caminho, ele te deixa forte para uma próxima fase. E sim, dentro do processo acontece circunstâncias, né, que fogem do nosso controle. E quando foge do nosso controle, como que a gente lida com isso? Você vê que assim, tudo dá para pegar coisinhas, né? E aí nessa minha fala agora, ontem eu acabei vendo um vídeo assim, passou, sabe quando você passa e entra um vídeo, e aí eu tava olhando, acho que alguma coisa da Maratona do Rio e subiu assim o Reels e veio um do Menzinho, o cara lá do beach tênis, que é engraçado, comediante, você sabe quem é? não sei o que. Que ele fala que o beach venceu, alguma coisa assim. Hum, Mas tinha acontecido uma situação com ele, acho que de marcas, e foi pego assim bem colocou ele numa saia justa assim. Ele tava falando da marca Stanley, né? Aquele copo Stanley. E aí ele, para ser engraçado e evidenciar a marca, falou, pô, mas o copo ele permanece a temperatura ali por 18 horas, 16 horas, uma coisa assim. E aí a pessoa falou assim, pô, mas para que tu quer um copo que fica 16 horas se você vai beber em menos tempo? Aí ele rapidamente, isso que é estar preparado, isso é que tá atento, rapidamente ele falou assim, cara, mas você também não precisa de um carro que chega a 280 quilômetros por hora, mas você é, quer ter, é, né? Então, assim, quando a gente está vivendo o processo, por que eu trago esses exemplos bobinhos, assim, mas que mostra a velocidade que você tem de resposta, de quando você é pego por uma situação, você ter ali ferramentas para trabalhar, e principalmente emocionais, ferramentas emocionais, exato. né? Porque a gente tem uma tendência muito forte a quando acontece uma situação de perigo, uma situação constrangedora, uma situação que faz a gente pensar diferente, a gente ou se colocar como um papel de vítima, Sim. ou se colocar no lugar do medo e travar, não ter a resposta, não ter o enfrentamento, e eu não estou falando enfrentar, revidar, estou falando assim, de ter ali uma postura que você está Uhum. preparado, porque está acontecendo contigo, então é porque se está preparado, só que às vezes a gente não estando presente e não estimulando viver processos, a gente acaba desperdiçando oportunidades. Sim. E é isso, meu irmão.
todos os dias aqui, quando a gente vem para a live, é uma oportunidade nova, né? Que a gente começa o dia trazendo algumas reflexões. Começamos os nossos dias, cada um do seu modo, agradecendo, né? Você faz a sua oração. A gente tem uma oração do acordar, no qual a gente faz todos os dias. Tem os devocionais. Então, assim, o começar o dia com o acordar é uma oportunidade. Alguma coisa muda no nosso dia, Sim. né? E está muito na direção daquilo que a gente está sentindo, tendo fé. Então, é isso, cara. É que nem os cachorrinhos agora fizeram, né? Quando escutaram a voz da sua esposa. Aí, ó. Já tem uma aqui, ó. Aí, É aí. igual, mas é Meu outra. Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então é isso, cara. A gente acordar, assim como os animaizinhos aí viram a sua esposa e se alegraram e começaram a vibrar e latir, cara, é esse sentimento quando a gente abrir os olhos, É, né? Então, assim, se Deus está em tudo, se Deus é tudo, eu ao abrir os olhos todos os dias que eu abrir, eu ter essa consciência, muda muita coisa dentro de mim, com certeza. né? Com Então, certeza. assim, eu passo, poxa, cara, isso aqui não é nada, vai passar, eu sei que vai passar, amanhã eu tô de volta, mas o que que eu faço hoje? Porque amanhã ainda não está nas minhas mãos, só vai estar quando eu abrir os olhos, né? Eu tenho a fé que eu vou estar, que você vai estar, mas realmente só quando a gente abrir os olhos e estiver no dia de amanhã. Então, o que que cabe a nós? Sermos gratos. E eu sou grato pela sua vida, irmão, eu sou grato pelas oportunidades que estão surgindo, de estarmos aqui cada vez mais trazendo informações que fortalecem o que a gente acredita e, quem sabe, ajudar a galera que vai passando aí e assistindo. Isso aí. Beleza? Vamos tirar aquela nossa foto. Vamos lá. Já já a live e o resumo estarão Então, na comunidade, no YouTube. E até amanhã, se Deus quiser. até amanhã, meu irmão. Muito grato por conhecer você, por estar fazendo esse trabalho aí, cara. Muito grato aí por tudo que a gente tem entendido, tem aprendido, tem crescido, né? Sim. E amanhã tamo junto aí, cara. Fica com Deus. Valeu, meu irmão. Valeu, tchau, Gratidão. Um tchau. abraço. Tchau, Beijão, tchau. beijão pra todos aí. Tchau, tchau.